Doença de Parkinson é genética? Essa é uma pergunta das top 10 no consultório, tá? Então a doença de Parkinson idiopática, aquela que a gente não sabe bem qual que é a causa e que acontece mais em pessoas acima de 50 anos, ela não é geneticamente determinada. Existe um componente genético, mas ele é menor, ele não é suficiente para gerar a doença. Ele precisa ser combinado com outros fatores ambientais para que daí a doença aconteça. Quer ver outro exemplo disso? Isso acontece, por exemplo, na hipertensão arterial primária ou hipertensão arterial essencial. Então você tem lá os fatores de risco, algum componente genético que não é um gene só, são várias variantes em vários genes, polimorfismo gênico, e aí juntando tudo, né? Idade com exposição a fatores de risco, se ela come muito sal, é sedentário, obesidade, junta com esse componente polimórfico genético e a doença acontece. Então na doença de Parkinson é mais ou menos a mesma coisa, nesse sentido, a doença de Parkinson idiopática. Então o paciente vai ter um risco, um componente de risco genético, polimórfico, variantes em vários genes diferentes, alguns genes já são conhecidos inclusive, e daí isso vai ter que se juntar com algum fator ambiental. Então, de novo, sedentarismo, exposição a metais pesados, consumo de agrotóxicos, conservantes, junto com a idade também. A idade também é um fator de risco, né? Quanto mais velho, maior risco de desenvolver a doença. Junta isso tudo e acontece a doença. Então veja que não é uma causa, né? É um componente aí dessa salada, desse conjunto de fatores que fazem com que a doença, ou podem fazer com que a doença se manifeste. Quer dizer então que se meu pai ou minha mãe teve doença de Parkinson ali acima dos 50 anos, não tem mais ninguém afetado na família, ou poucas pessoas, no máximo mais uma, duas. Então quer dizer que o meu risco de ter Parkinson é nulo? Não. Então, todo mundo, mesmo que não tenha história de ter a doença de Parkinson na família, né? Todo mundo tem um risco de ter a doença. Por quê? Porque é muito comum, é muito prevalente. É a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois do Alzheimer. Então todo mundo está sob risco de ter. Além disso, os fatores de risco que eu citei agora, alguns, né? Então, exposição, sedentarismo, exposição a alguns agrotóxicos, consumo de alguns metais pesados, etc. Eles estão presentes no nosso cotidiano, né? No cotidiano de quem mora na cidade grande. Então, esse risco acontece mesmo para todo mundo. Quem tem pessoas afetadas na família, infere-se que realmente há um risco um pouco maior do que as pessoas que não têm. Mas esse aumento de risco não é relevante, não é tão grande assim. Agora existe sim a doença de Parkinson genética. A doença de Parkinson geneticamente determinada, hereditária, a gente pode chamar dessas diferentes formas, usar esses diferentes termos. E este tipo de doença, esta categoria, ela corresponde a 5 a 10% dos casos, então é bem pouco, tá vendo? Quando é que a gente pensa em doença de Parkinson geneticamente determinada então? Quando o paciente abre a doença abaixo de 40 anos, então muito jovem, né? Ou então quando tem muita gente acometida na família. Então tem um paciente com a doença, o pai ou a mãe teve, um dos avós teve, irmão, filho, primos. Nesse caso, isso que eu estou descrevendo, né, sugere uma herança autossômica dominante. Então isso faz com que a gente pense na doença de causa genética. Então aí sim tem a causa. Você tem 6 genes mais comuns, né? 3 para as recessivas, o PARC2, o PINK1 e o DJ1. E 3 para as dominantes, o gene da alfa-sinucleína, o gene LRRK2 e o gene VPS35. Para as dominantes, ou seja, monoalélicas, eu tenho só uma cópia do gene afetada e isso pode provocar a doença, provoca a doença. E nas recessivas, os 3 primeiros que eu citei, eu preciso ter as 2 cópias dos genes do gene afetado. Então a cópia que veio da mãe e a cópia que veio do pai. Quer dizer que se o pai ou a mãe teve a doença, eu vou ter também? Aí depende. Porque isso vai depender do tipo de mutação, do gene mutado, uma coisa mais complicada de explicar. Mas de forma geral, os recessivos, aquele que eu preciso ter as 2 cópias do gene alteradas, vão ter uma chance de cerca de 25% de ter a mutação também, de ter ganhado a mutação e desenvolver a doença. Enquanto que os monoalélicos, os dominantes, cada pessoa que herdou, cada pessoa tem um risco de 50% de herdar, cada pessoa da prole, né, cada membro da prole, cada filho, vai ter o risco de 50% de herdar aquela mutação. Agora, outro parênteses, por que eu disse que vai variar com o tipo de mutação? Por exemplo, o LRRK2, o LRK2, que é
um dos genes da doença de Parkinson dominante, né, doença de Parkinson geneticamente determinada dominante, ele tem uma penetrância que é dependente da idade, que é isso. Eu ganhei a mutação, herdei a mutação, mas eu preciso de mais coisa para ter a doença, né? A penetrância não é completa, então ela vai ficando maior à medida que a pessoa envelhece. Espero que eu tenha ajudado a tirar essa dúvida, que é bem importante, relevante e está sempre presente no consultório.